Coríntios, capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Te glorificamos, Senhor, te adoramos nesta manhã, Pai. Segunda Coríntios capítulo 7, irmãos, abra comigo. Iremos decorrer essa mensagem. Versículo 5, irmãos, capítulo 7, versículo 5. Deus, nós te agradecemos nesta manhã, nós te louvamos, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser verdadeiramente cristão, que carregam, Senhor, a tua imagem, que carregam a tua semelhança, que carregam a sua retidão, que carregam a sua integridade, Jesus, que carregam o teu amor, que carregam, Senhor, tudo que há em ti, que tornamos igual a ti, Senhor. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso querer, essa é a nossa missão, Senhor, que buscamos ser semelhante a Ti, ó Altíssimo. Então nesta manhã, continue falando conosco através da Tua palavra, nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Vamos lá? Diz assim, pois, no versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que nos consola, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Amém? Amados, essa passagem eu quero decorrer sobre ela. O quão importante foi a chegada de um homem quando Paulo estava sendo atribulado, quando ele estava, muitas vezes não tinha descanso, e chegou um homem chamado Tito, como se fosse um filho na fé de Paulo, para o consolar. Nesta manhã eu quero trabalhar, querido, sobre a importância de ser uma mulher e um homem de Deus. Eu quero trabalhar sobre a importância que carregamos e muitas vezes estamos esquecendo por alguma coisa, estamos deixando, irmãos, de cumprir o propósito, quando muitas vezes estamos pensando em nós mesmos. Paulo, irmãos, não é qualquer um. Paulo, depois dos discípulos, ele teve um encontro real. O próprio Senhor Jesus veio ao encontro deste homem. Não é? Você conhece a história, né? De Saulo, perseguidor da igreja, e agora é um grande homem de Deus. Esse homem rasgou, abriu as portas do evangelho para o povo que não era judeu, né? Os discípulos naquele conflito, naquela confusão, prega, não prega, prega, desprega, e ainda eles entendem ainda que o evangelho era somente para o povo judaico. É difícil eles entender. Então Deus chama Paulo para que Paulo abra o caminho da salvação ali, abra o caminho, né, da eternidade para um povo gentil, ou seja, um povo que não é cristão. Paulo ele entra, querido, ele vem com toda a força pregando o evangelho, ele vem com toda a força falando do amor de Deus, e ele passa por alguns momentos terríveis na sua vida, ele passa por alguns momentos, irmãos, difíceis, ao ponto agora, irmãos, que ele está, né, sendo atribulado ali, ele está passando perseguições, mas ele se sente consolado quando chega um homem
de Deus chamado Tito. Um homem que tem as mesmas características dele. Um homem que é íntegro, reto, que tem a mesma missão, que tem a mesma visão. Ele vem trazer a Paulo a consolação. Quando Paulo olha para ele, Paulo se sente consolado. Ou seja, está comigo uma pessoa que pensa como eu penso, que se dedica como eu se dedico, que nega a si mesmo como eu neguei, que entendeu a cruz, que está disposto a morrer por Cristo como assim eu estou disposto. É o que nós mais sentimos falta nessa geração, é de homens e mulheres de Deus que chegam em lugares carregados de amor, carregados de integridade, carregados de retidão. E eu quero na manhã tratar sobre isso. Esse é o propósito pela qual nós estamos aqui, querido, para trazer consolo aos necessitados, para mostrar a justiça que somos. Só que muitas vezes nós estamos esquecendo. Nós estamos, amados, muitas vezes preocupados com as nossas vidas, preocupados com o nosso amanhã, preocupados com as nossas carreiras. O que passa em nosso coração, querido? O que realmente damos valor? O que realmente, amados, estamos preocupados? Ou o que realmente está passando aí? O que nós realmente estamos, querido? Realmente estamos focados, querido. O que realmente nós que se declaramos, né? Que nós que entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, que essa é a verdadeira, irmãos, a verdadeira fé, a verdadeira graça, a verdadeira religião. Mas qual é de fato o que tem passado no teu coração, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta: o que de fato passa no teu coração? O que de fato passa, irmãos? Qual é a verdadeira preocupação que nós temos hoje? Em vencer na vida, em conquistar algo. Esse é o problema da falta de homens e mulheres de Deus, irmãos, que trazem consolo. Não é? É tão gostoso você receber uma pessoa, irmão, que está carregada da presença de Deus na sua casa. É tão gostoso você receber uma pessoa que está carregada de Deus, irmãos, que vai trazer algo da parte do Senhor para a tua vida. É tão gostoso, não é? É bom. Mas por que hoje nós temos falta disso? Porque os nossos corações, irmãos, não estão mais nesse propósito. A nossa real preocupação, irmãos, está em outras coisas. Muitas vezes é vencer na vida, muitas vezes é a conquista da casa própria, muitas vezes é o estabelecimento financeiro. E aí nós sentimos falta, irmãos. Onde estão os homens e as mulheres de Deus que vêm nos consolar? Paulo, sendo um homem, irmãos, tão íntimo de Deus, que ele chegou a ser arrebatado em espírito. Deus mostrou coisas a ele e falou assim: eu vou te mostrar, mas vai ficar em segredo entre eu e você. Paulo saberia que sofreria tanto pelo amor de Deus, que Cristo falou: ele vai sofrer por minha causa. Mas mesmo assim Paulo é humano, Paulo é homem, querido. Mesmo sendo um grande homem, irmãos, eu acho que ao entender um dos grandes homens do Novo Testamento é Paulo, né? Se você for pôr na hierarquia, o que dá a entender que Paulo, irmãos, ele está um pouco ali acima dos apóstolos, dos 12. Parece que o nível de Paulo, ele chegou num nível até maior, porque ele se entregou, ele viveu coisas grandes, ele abriu, irmãos, né, as portas para os gentios entrar, para receber a salvação. Mas mesmo assim ele é humano, ele estava sofrendo. Mas aí, quando essa palavra diz que Tito chegou trazendo o que? O consolo. O que um homem, querido, o que um ser humano pode trazer a outro ser humano? Nada. Mas quando ele está carregado de Deus, quando ele está carregado da presença do Espírito Santo, ele traz algo tão glorioso, tão importante.
Irmãos, nós se dizemos cristãos, mas ainda carregamos tanta mentira, tanta inveja, tanta murmuração. Nós dizemos cristãos, carregamos tanto pecado, tanta cobiça. E aí nós não carregamos o que realmente está sobre nós, o poder do Espírito Santo. Então nós chegamos, ao invés de trazer consolação, nós vamos trazer tribulação. Ao invés de eu chegar, irmão, na tua casa para trazer um consolo, eu vou trazer mais problema. Misericórdia. Aí eu fiquei perguntando, irmãos, o que nós precisamos? O que nós precisamos mudar esse quadro? Nós precisamos, irmãos, triunfar na fé. O ano já está acabando, nós estamos entrando. Qual é a oportunidade de 2018? De cada vez mais prosseguir para o alvo, não é? Eu sei que todo começo de ano dá aquela euforia. Não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar mais. Não, chega dessas coisas de criança. O ano de 2018 está entrando para quê? Para que eu possa triunfar mais na fé, para que eu possa, irmão, ser como um Tito, chegar na hora exata de alguém que precisa de um socorro, que precisa ser consolado, ter uma palavra de Deus, carregar uma mensagem do Senhor. Irmãos, o nosso quadro está tão terrível e tão difícil que nós não temos prazer em se relacionar em oração. Nós não temos prazer em conhecer as Escrituras. O quadro nosso como cristão está ficando tão feio que nós cada vez mais vamos parecendo com os ímpios do que os próprios cristãos da Bíblia. Cada vez mais as nossas atitudes são mais pagãs do que cristãs. Então a falta de homens como Tito, homens que chegam para consolar, homens que chegam trazendo a presença, a glória, a retidão, a integridade, o fervor do Espírito, a unção, está acabando. Por que isso? Pergunta a Deus, por que isso? Porque nós vamos esquecendo, irmãos, do que Cristo fez por nós. Vamos lembrar um pouquinho, irmãos? Abra comigo no livro de Romanos capítulo 5. Qual é o convite nesta manhã? Voltarmos nos enchermos de tanta glória dele. Voltamos, irmãos. Voltamos nos encher, voltamos nos lançar, voltamos ter prazer em se relacionar, em entrar no santo do santo. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Olha que está aqui, eu vou te explicar, irmãos. O livro de Romanos está dizendo assim, que pelo amor de Deus, Cristo veio morrer por nós ainda pecadores, trazendo a reconciliação completa. Ele nos livrou da ira de Deus. Ou seja, irmãos, o pecado acendeu a ira de Deus, e logo acende a justiça, e logo a justiça requer, irmãos, uma ação. E uma ação contra o pecado, a ira só vai ser saciada com a morte. Quando nós pecamos, irmãos,
A ira de Deus é acesa, logo a justiça já é acionada. E a justiça, irmãos, ela vem fazer o quê? Ela vem nos matar, porque o pecado gera morte. A ira de Deus estava acesa contra nós. A sua santidade se acendeu, irmãos. Então Deus não podia mais fazer nada, a não ser a nos matarmos, a não ser aniquilarmos. Por quê? Porque a justiça e a sua santidade não tolera, irmãos, pecado. Não tolera. Mas Ele envia Jesus Cristo para quê? Para aplacar a ira de Deus, acabar com a ira de Deus, acalmar a ira de Deus. Ele envia Jesus Cristo, por isso que está sobre Ele, irmãos. Ele leva sobre Ele os nossos dores, nossos pecados, nosso castigo. Ele leva. E o sangue derramado, irmãos, é como se fosse saciando a ira de Deus, acalmando a ira de Deus, trazendo de novo o homem para perto de Deus. Era impossível nós voltarmos até o Senhor, era impossível nós entrarmos na presença dele, é impossível voltarmos a ter comunhão. Mas o sangue de Cristo, a morte de Cristo, vem nos reconciliar de novo. Ou seja, a porta se abre, o Éden volta até nós. Então nós podemos viver nele, através de Cristo Jesus. Ele reconcilia todas as coisas. Ele aplaca a ira de Deus. Para quê, meu irmão? Para quê? Para nós vivermos segundo as nossas vontades, para nós vivermos segundo os nossos conselhos. Para quê, irmãos? Eu vou te ensinar. Por que tudo isso? Abra comigo, irmãos. 2 Coríntios de novo. Vamos voltar lá. Deus tem algo conosco lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 15. Por que essa reconciliação? Olha o que está dizendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que é o maior problema, irmãos? De acharmos homens e mulheres como Tito, que carregam a consolação, que carregam a glória divina, porque não entenderam esse versículo. Esse versículo está dizendo: Ele morreu para todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si, não é para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós estamos esquecendo do nosso propósito. Nós estamos esquecendo, amado, o porquê Ele nos resgatou e nos atraiu até este lugar. Então não é para viver para si mesmo. Não podemos mais, irmãos, nos enganar, irmãos, e tentar usar a Deus, vir atrás quando nós precisamos, necessitamos de uma forcinha. Não foi para isso que Deus chamou. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Tá bom, mas amanhã eu preciso continuar a minha vida. Não, eu sirvo ao Senhor, eu temo, Ele existe, Ele existe. Temos que temer. Tá bom, mas o que mais? Só isso? Acabou. Então a pergunta é, irmãos, o que realmente você está preocupado? O que realmente está sendo importante na sua vida? O que realmente passa aí dentro do teu coração, irmãos? Pergunte a si mesmo, o que realmente passa, irmãos? O que realmente é valoroso? O que realmente é valoroso? O que? Qual é a expectativa do nosso coração? Ainda terrena? Ainda humana? Então os homens de Deus estão morrendo, estão acabando. As mulheres de Deus estão acabando. Sabe por que isso, amado? Por causa desse versículo. Nós não vivemos para Ele, nós vivemos para nós. E nós queremos Ele para Ele nos ajudar em nossos projetos.
Nós queremos Deus para que Ele possa nos... Como fala, irmãos, quando a gente vai incentivar uma pessoa, nós vai ativar, meu Deus, uma palavra, volte. Quando eu vou, varão, eu vou depositar em você, tem uma coisa, eu vou colocar em você, o que, Marquinhos? Me ajuda, confiança? Não, irmãos, quando nós vamos ajudar uma pessoa, varão, não sei, Espírito Santo, me ajuda. Animar, não. Investir, Júnior. Não foi a carne e o sangue, mas foi o Espírito de Deus que te revelaste. Irmãos, o que nós estamos fazendo muitas das vezes é pedindo que o Senhor nos invista em nós o seu poder, o teu amor, a tua graça. Para quê? Para mim realizar os meus sonhos. O que passa em nossos corações é um investimento vindo dos céus. Eu quero um casamento top, então eu vou até a igreja, para que Deus possa investir a sua gratidão, para que Deus possa investir a sua proteção. Eu quero conquistar algo na minha vida, então eu vou até a igreja, eu vou agir bonitinho, fazer tudo corretamente, para que Deus venha investir na minha vida, investir na minha carreira, investir nos meus projetos. Você percebe, irmãos, que o nosso coração é diferente do coração dos apóstolos, é diferente do coração da Bíblia. Então nós queremos um Deus investidor, um Deus que investe em nossas vidas. Porque eu quero, irmãos. Eu me peguei, qual é a minha expectativa maior, irmão? Eu tenho um terreno, eu sonho com uma casa top, né? 2 andares, né? Sei lá, um helicóptero para descer. Mas, amados, como eu serei um homem de Deus se a minha expectativa, o que pulsa no meu coração, está em primeiro lugar as coisas terrenas? Não é proibido, irmãos, eu sonhar tudo, mas o problema é que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos misturando as coisas. Nós queremos só servir para que Ele possa, irmãos, nos abençoar em tudo que nós colocamos as mãos. Nós queremos agradá-lo, nós queremos, querido, realmente estar nos cultos, nós queremos, irmãos, ouvir o chamado dEle, mas simplesmente por uma troca, simplesmente para receber prosperidade, para receber proteção, para receber, irmãos, saúde. Mas não foi para isso que Ele nos chamou, não foi para isso que Ele te convidou a estar aqui, amado. Foi para viver para Ele. E como vive para Ele, amado? E como vive para o Senhor? É quando você nega a ti mesmo. Você deixa um pouco de lado aonde você sonha, aonde você quer chegar, e começa a tentar e dizer quem é Ele. O que realmente é fazer a vontade dEle. O que realmente é servir, ser um cristão. Qual é o meu dever? Qual é a minha missão? O que parte eu faço do corpo? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Ajudar, orar, limpar, proclamar? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Porque Ele me atraiu. Se Ele me atraiu até aqui, porque algo Ele tem na minha vida. Eu tenho uma funcionalidade, uma função, né? Melhor dizendo, eu tenho uma função no corpo, irmãos, e pode ser a mais simples possível, mais simples, onde não é visto, onde ninguém dá valor, mas o que importa, irmãos, é você funcionar no corpo, é você descobrir o porquê Deus me atraiu até aqui, porque Deus me trouxe até aqui. Irmãos, se for para salvar um homem só na terra, um homem, uma vida só, que salve, que cumpra esse propósito. Mas o problema, querido, é que nós não se atentamos a isso. Nós não pensamos nisso. Então nós não cumprimos nossa função. E achamos, querido, por não ter uma vocação pastoral, não ter uma vocação ministerial, não ter um talento, um dom de tocar, achamos que não temos parte alguma, achamos que a nossa função é sentar, ouvir a palavra e ir embora. Não, querido.
Havia um homem, irmãos, que entrou e desapareceu na Bíblia. Um homem chamado Ananias, discípulo. Você não encontra mais relato desse homem. Você encontra esse homem entrando na Bíblia, onde Deus falou: Ananias, vai até tal casa, porque Saulo está lá. Vai lá curar esse homem. Paulo. Ananias entra assim: esse camarada é o cara que está matando todo mundo. Vai lá, estou mandando, vai lá. Quem sabe, irmãos, a única função, o único propósito da vida de Ananias ter nascido era só para resgatar um homem chamado Paulo. Nós não precisamos de muito, querido. Nós só precisamos cumprir a nossa missão. Qual é a sua missão no corpo do Senhor? Corra, descubra. Coloque no teu coração essa importância. Traga na sua vida, irmãos. Traga agora realmente essa preocupação. Você foi chamado, querido, para realizar alguma coisa. Então descubra isso, querido. Como eu descubro? Como eu descubro, irmãos? Vem comigo. João capítulo 4. Vamos correr aqui 11:11. Dá tempo. João capítulo 4, versículo de número 23. Esse é um relato, irmãos, onde Jesus, ele conversa com uma mulher samaritana. E papo vem, papo vai. Ele começa a dizer assim no 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Escute, Bíblia aberta, que nós vamos ler o 25. Jesus, ele, na sua trajetória, na sua jornada, algo lhe chama atenção. Uma mulher que vai tirar água no poço ao meio-dia, que não é comum, irmãos, tirar a água do poço ao meio-dia. Não é comum para uma mulher. E pelo relato da mulher que teve 5 maridos, Jesus vai decorrendo com ela, irmãos, os seus afazeres. Dá a entender que essa mulher é pouco afastada da comunidade devido à vida, né, que ela tem. Mas Jesus vai até o tanque e começa a falar com ela. Ela fica impressionada de um fato de um judeu conversar com um samaritano. Então havia, irmãos, um conflito entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, irmãos, eles achavam os judeus, né, orgulhosos, não queriam papo. Os judeus achavam os samaritanos desviados, não eram o povo correto de Deus. Então olha o que aconteceu. Os judeus adoravam em Jerusalém. Os samaritanos encontraram um monte onde aconteceu muitos atos milagrosos nesse monte, e começaram a adorar, porque era desde a época de Israel. Então há um conflito, e aí então esses judeus e samaritanos não se dão, irmãos, nem passam pela cidade, nem sequer, irmãos, ficam perto. E Jesus, para destruir, irmãos, todo o ritual, toda a cultura, né? Cultura Jesus nos destrói. Para destruir todo o pensamento errado, Jesus vai conversar logo com a mulher samaritana. Um judeu, irmãos, que conversa com a mulher samaritana, irmãos, já está tudo errado. E nessa conversa, ela fala: vou te dar da água de beber, você não vai ter mais sede. E a mulher, irmãos, ela está ali conversando com Jesus. E no verso 25 ela diz algo muito interessante. Ela diz assim: disse a mulher, no decorrer da história, porque a mulher está dizendo: Jesus, uns está dizendo que adoram aqui em Jerusalém, outros estão dizendo que aqui no monte. Aí Jesus começa a dizer que a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
né, que Jesus está acabando com a adoração nos lugares, mas será em espírito, será agora, será já. Como eu posso adorar? Quando eu abrir minha boca, quando eu reconhecer, eu posso adorar onde eu estiver. Jesus está acabando, irmãos, com o local. E ela diz assim, ela ainda não entendendo muitas coisas, ela disse assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus ainda vai se revelar no verso 26, eu sou o Messias. Mas irmãos, no coração daquela mulher, uma expectativa, uma esperança, que grita lá dentro, dizendo: o Messias virá, porque eu conheço a promessa. Existe no coração, existe na alma da mulher uma expectativa em conhecer o Messias, onde ela fala: essa confusão de adoração vai acabar, porque o Messias vai vir, porque a promessa está dizendo que o Messias vai restaurar todas as coisas. Ela guarda isso no coração, irmãos. Então por que você acha que Jesus para a sua jornada por Israel e vai passar em Samaria? Por quê? Porque existe uma alma clamando, dizendo: Messias, Messias, Messias. Existe um coração dizendo: Messias, Messias, com sede dele, querido, esperando por ele chegar. Existe um coração clamando. A pergunta é, irmãos, se o teu coração, se nós dependesse do teu coração de Jesus ele viria a este lugar. Se o teu coração clama por ele, o teu coração deseja ele, se nós nessa manhã dependêssemos, irmãos, de ti, da sua sede, da sua fome por Deus, para que ele deixe tudo que ele está fazendo, para que ele pare a sua jornada e venha até aqui, porque há corações que estão clamando, dizendo: ainda há de vir o Messias que vai explicar tudo para nós. Esse é o problema. Queremos ver cura, queremos ver libertação, queremos ver almas se rendendo, mas parece que ele não vem mais. Porque ele vai parar, irmãos, a sua jornada para passar por este lugar. Por quê, irmãos? Por que ele deveria descer este lugar, irmãos? Por que ele deveria fluir aqui hoje? Por quê? Há corações como dessa mulher. O Messias há de vir. E quando ele vir, ele vai explicar tudo para nós. Porque eu anseio por isso, eu quero isso. Eu quero o Messias, eu quero ver a reconciliação, eu creio nas promessas. Ela carrega a promessa, irmãos. Ela carrega dentro do coração a sua palavra. E nós, irmãos, nós temos tantas promessas, mas não há expectativa nenhuma. Temos uma promessa, irmãos, tão gloriosa, tão poderosa, que Jesus falou: ei, está vendo esses milagres, tudo que eu fiz aí? Vocês podem fazer como esse, e ainda maiores ainda. Mas quem carrega isso no coração? Quem carrega essa expectativa? Quem carrega os dons de cura? Olha, ele subiu ao céu. Não foi ele que subiu e desceu e deu dom aos homens, capacitou os homens? Então Paulo diz: procurai os melhores dons. Mas, irmãos, aonde o Espírito Santo passa e encontra corações sedentes para isso, aonde ele passa, então por que ele vai deixar a trajetória dele para passar neste lugar, irmãos? Por quê e para quê? Que coração ele vai encontrar neste lugar? E nós, que sentimento, que expectativa nós temos, amado? Qual é a expectativa? Então por isso que eu quero encerrar aqui, querido. Por isso que hoje homens como Tito, que estão chegando para consolar, está acabando, querido. Ei, Deus te chamou para ser a justiça dele. Deus chamou, irmãos, para resplandecer a ele. Paulo em Coríntios está dizendo: nós que estamos aqui, irmãos, sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Onde isso está acontecendo? Eu não estou vendo, querido. Paulo está dizendo: nós,
com rostos descobertos, estamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória, como Ele é. Eu pergunto, aonde está acontecendo isso? Me conte, querido, então corra para lá. Me conte. Ei, porque Deus nos atraiu nesta manhã aqui. Porque Ele te atraiu neste lugar, querido. Para quê? Obrigado, Júnior. Não é para financiar o teu sonho, querido. Não é para financiar, irmãos, a sua carreira, os teus propósitos, não. É para que você seja representante, embaixador, para que você seja a justiça, o consolador daqueles, irmãos, que estão sendo atribulados, daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que precisam de uma resposta divina. É você que vai carregar essa resposta. É tu, querido. Então você tem que ativar em você, sabe o que? O prazer da oração, o prazer da intimidade, o prazer de jejuar, o prazer de negar a ti mesmo, o prazer de ser santo, de ser reto, o prazer ainda, irmãos, que vai doer, que vai destruir, mas não minta. Não minta, querido. Carregue a glória de você. Carregue, irmãos, a retidão que é em você. Carregue a esperança que é em você. Vai perder tudo, então não engane. Não obedeça a voz da carne, não cobice. Não peque, querido, não peque. Por quê? Porque o sangue dele nos purificou de todo pecado. O que está faltando em nós tomarmos, irmãos, a armadura do Senhor, revestir dele, acordar pela manhã, irmãos, e eu tenho fome de justiça, fome dele, fome da presença dele. Senhor, para que você me chamou? Para que você me colocou nesse corpo? Qual é a minha função? Descubra, irmãos, corra atrás. Seja um consolador, querido. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? Reativar o vigor, reativar a glória, reativar em nós, irmãos, a santidade, reativar o negar a nós mesmos. Está pronto para morrer por Ele. Está pronto, querido. Está pronto para salvar. Está pronto para chegar na hora certa. Está pronto para ouvir a Ele de novo. Sabe o que Ele está pedindo, querido? Ele está pedindo para que você volte do lugar de você, onde você nunca deveria ter saído. Nós não deveríamos ter saído deste lugar, irmãos. Daquele lugar onde nosso coração desejava. O nosso coração desejava. Queremos ver o Messias. Ele vai restaurar todas as coisas. Aí ele disse a essa mulher: eu sou o Messias. É com ele mesmo que você está falando. E se você decorrer o texto, irmãos, ela logo vai, ela corre e chama: ei, o Messias está entre nós. O Messias está entre nós. Logo os povos samaritanos vêm até ele. Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, você não vai comer? Ei, ele diz assim: a minha comida é outra. Oh meu Deus, a minha comida é outra, querido. A minha comida é salvar esse povo, é reconciliar, é trazer de novo para o jardim do Éden, é trazer para o propósito de novo, querido. Oh meu Deus do céu, oh geração, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, querido. Ele nos reconciliou de novo. Nós carregamos, irmãos, o que? O Espírito Divino entre nós. Oh meu Deus do céu. Então por que, irmãos? Então por que não orar mais? Então por que não se dedicar mais, irmãos? O porquê ouvir a voz da carne? O porquê? Ah, meu Deus, Jesus. Oh, Pai, volte, querido. Volte para este lugar, amado. Volte, os seus milagres voltarão. Vamos testemunhar de coisas grandes. Vamos testemunhar de salvação. Vamos testemunhar de curas. Vamos testemunhar de grandezas do Senhor. Amém. Vamos ceiar, amados.